Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre frações. Eu vou resolver algumas questões envolvendo frações, porque também foi pedido nos comentários. A gente sabe que quando entra fração dentro de alguma questão, todo mundo começa a ficar nervoso. Ah, entrou fração, entrou raiz, entrou número decimal, e eu vou trazer para vocês a resolução de algumas questões justamente envolvendo frações. Então presta atenção e vem comigo. Após gastar 2/5 do seu salário, João ficou com 3.000. Qual o salário de João? Pessoal, a pergunta é o seguinte, qual o salário de João? Eu não sei qual é o salário de João, então é uma incógnita, é o que eu preciso descobrir. Só que antes da gente fazer cálculo, eu quero mostrar em forma de desenho para que você entenda um pouquinho como é que a gente representa as frações. Se eu tenho 2/5, como é que eu represento isso aqui em forma de desenho? Então eu vou ter, 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, toda fração ele é composto de numerador e denominador. A parte que eu vou dividir é a parte total, que é a parte de baixo. Então eu vou dividir em 5 partes. E ele diz para mim que eu vou pintar duas, que é a parte que representa o numerador. Ele gastou 2/5 e sobrou esse resto aqui, que é 3.000 reais. Então, se ele gastou 2/5, o que é que isso representa para mim? 2/5 foi gasto, isso significa para mim que sobrou 3/5. Por quê? A parte de 5, que é a parte do denominador, você mantém, que é a divisão. Se eu gastei 2, sobraram 3. Então, gastei 2/5, sobrou 3/5. Né? Então, o que a gente vai fazer? É óbvio que se sobraram essas três partes aqui e eu tenho 3.000 reais, obviamente que cada parte dessa daqui, vai valer 1.000 reais. Tá vendo? Não é isso? Sobraram 3. Se ele ficou com 3.000, significa que cada pedaço desse sobrou 1.000. Obviamente, a gente vai ter 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 e 1.000. Se a gente somar tudo aqui, a gente acha 5.000. Por forma de desenho, a gente também consegue descobrir. Agora eu vou mostrar para vocês por forma de cálculo. O que acontece aqui? A gente vai pegar o que sobrou, que é 3/5. Então a gente vai repetir aqui o 3/5 e a gente vai multiplicar pelo valor do salário de João, que eu ainda não sei, é o que eu vou descobrir. Então a gente vai colocar o xzinho aqui, que é igual ao salário que ficou, que é de 3.000. Feito isso, eu tenho uma multiplicação comum. 3 vezes x, a gente vai ter 3x sobre 5, que é igual a 3.000. Aqui a gente coloca um 1 e a gente multiplica de forma cruzada. Isso é uma proporção. A gente multiplica o meio pelos extremos. Então a gente começa pela letra. 3x vezes 1 dá 3x, que é igual a 5 vezes 3.000, dá 15.000. Então, x é igual a 15.000 dividido por 3, que a gente vai ter 5.000. Então, eu mostrei para vocês, pela forma do desenho, para que você descubra o salário de João, da mesma forma que eu mostrei também na forma de cálculo, para que a gente consiga achar qual é o valor do salário de João, tá? Aqui, nesse caso, a gente obteve uma equação do primeiro grau. Uma equação bem simples, para que a gente consiga descobrir. Então, nas minhas opções, o salário de João é de 5.000, letra B. Vamos lá para mais uma questão envolvendo fração. Silvia, escondendo 2/7 de sua idade, diz ter 40 anos. Qual a idade de Silvia? Pessoal, preste atenção. Ela escondeu 2/7 da sua idade, ou seja, 5 partes dessa fração ela é verdadeira. Significa que ela contou a verdade. Mas dentro desse contexto, ela omitiu 2 partes como essa. E conta aí nos comentários, você tem costume de fazer isso também? Omitir sua idade? Olá, viu? Tem que falar a verdade. Então vamos lá. O que a gente vai fazer para poder calcular? Lembrando que esse tipo de questão não tem jeito, envolve a equação do primeiro grau. Ele quer saber o seguinte, qual é a idade de Silvia? Então eu vou dizer que o que eu quero descobrir, eu vou representar por uma letra
que é x, ou qualquer uma outra letra, claro, né? Mas vamos representar por x. Como é que ficaria essa minha expressão? Ó, Silvia escondendo 2/7 de sua idade de t. Qual é a idade de x? Então, como eu não sei qual é a idade, eu vou representar por x. Como ela escondeu 2/7 da sua idade, então a gente vai tirar o 2/7 de sua idade, que eu não sei qual é. Então, esse x é representado por querer saber qual é a idade de Silvia. Porém, no momento em que a gente tira os 2/7, né, dessa fração, que são as duas partes em que ela omitiu, a gente vai tirar esses 2/7 da idade dela, que eu não sei quem é, não sei qual é. Então, a gente representa 2/7 de x, que é igual a 40 anos. Como é que a gente representa isso aqui? A gente vai ter, vou colocar para cá, x menos 2/7 de x é a mesma coisa que 2/7 vezes x, que é igual a 40. É só você tirar o de e colocar um pontinho de multiplicação. Então, a gente vai ter o que aqui? X menos 2x sobre 7, que é igual a 40. Com isso, a gente vai ter uma equação do primeiro grau. Pessoal, a gente teria que tirar o MMC, mas ensinando aqui uma regra mais prática, como a gente só tem um denominador, o que a gente faz? A gente multiplica pelas extremidades, da seguinte forma: 7 vezes x, 7x, menos a parte de cima, aonde está, que é o numerador do 7, a gente repete, não mexe nela, a gente só multiplica pelos extremos, que é igual a 7 vezes 40 dá 280. Então, 7x menos 2x vai dar 5x, que é igual a 280. Então, x é igual a 280 dividido por 5. X é igual, e aí a gente vem para aquela continha básica, 280 dividido por 5. 28 dividido por 5 vai dar 5. 5 vezes 5, 25. Para 28 sobram 3, baixa o 0. Vai ficar 30. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30. Para 30, nada. Então, a gente acha o 56. Então, dentro das minhas opções, a resposta correta é 56, letra C. Mais uma questão envolvendo fração, agora com porcentagem. Então, vem comigo. Se o preço de um produto é de R$ 80 e você quer aplicar um aumento de 20%, qual será o novo preço do produto? Pessoal, o preço era 80. Se vai haver um aumento, significa que esse 80 vai crescer. Então, a gente vai ter um crescimento nesse valor. Mas o primeiro ponto que a gente tem que fazer é mexer com essa porcentagem. Ele está me falando em 20%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir como é que representa esses 20%. Então, 20% é igual a 20 sobre 100. Lembrando que quando a gente fala em porcentagem, vem de porcento, que significa que é algo sobre 100. Então, 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. E aí, o que é que a gente vai fazer? Existem duas formas de se calcular. Ou você acha os R$ 80 relacionado a 20 sobre 100, ou então você pode também transformar essa fração em um número decimal. Se você corre de uma divisão, eu acho mais interessante que você transforme a fração em número decimal, porque aí você só vai ter uma multiplicação. Então, 20% é a mesma coisa aqui. A gente repete o 20, como eu tenho aqui duas casas, dois zeros, eu vou mexer da direita para a esquerda duas casas. Uma, duas. Então, a gente vai colocar um zero na frente. Então, 20% é a mesma coisa que 0,20. Então, a gente vai pegar 0,20 e vai multiplicar pelos R$ 80. Lembrando que R$ 80, esse vírgula 00, a gente não utiliza. Pega somente o 80 mesmo. Então, 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 0 dá 0. Mais 8 vezes 0 dá 0, 8 vezes 2, 16, vai 1, 8 vezes 0, 0, sobra 1. Né? Esse 0 aqui não tem valor, então vai ficar 0, 0, 6, 1. A gente vai buscar agora pelas casas decimais.
quantas casas decimais eu tenho no total. Embaixo ele é inteiro, não tem, então a gente consegue observar que na parte de cima a gente possui 2 casas decimais depois da vírgula. Então, mais uma vez, da direita para a esquerda, a gente vai mexer 2 casas. Então, 1, 2. Então, o que acontece? Na minha multiplicação, então 20% de 80 fica 16. Mas ele está falando em um aumento. Então, a gente vai finalizar pegando os R$ 80 e somando com os R$ 16 para que eu saiba qual é esse aumento. Então vai ficar 0, 0, 6, 8 mais 1, 9. Então a pergunta é bem clara. Qual será o novo preço do produto? Então o novo preço do produto será 96, que nas minhas alternativas a gente tem letra C.